Bom dia, irmãos e irmãs. É com alegria que nos reunimos nesta manhã em escola dominical, onde, para o nosso momento devocional, nós convidamos a comunidade a nos acompanhar na leitura do evangelista Marcos, capítulo 6, dos versos 14 ao verso 29. Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 14 ao verso 29, que assim diz: O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Como podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto trata-se
da morte de João Batista. Um texto muito profundo, muito forte. Nós agora faremos uma breve reflexão do texto que se encontra no devocionário Castelo Forte de 2021, do dia 11 de julho, justamente a leitura dedicada para o nosso domingo. Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Alguém disse certa vez: o sol não pode não brilhar. É da natureza dele emitir raios solares e brilhar. João Batista, como pessoa que prepara o caminho para Cristo, dá seu testemunho em contexto de contrariedade. Herodias sente-se ofendida com o testemunho de João Batista. Por isso, ela o odeia e pede a sua cabeça. A forma que ela pediu a cabeça de João foi que ela viesse num prato durante um banquete festivo de Herodes. João Batista é reconhecido pela Igreja Cristã como um mártir da fé. Seu testemunho e sua fidelidade a Deus levaram-no à morte. João morreu, mas não seu testemunho. Este ultrapassou a fronteira da vida de João. Por isso, ele é lembrado até hoje como exemplo de fé em Deus. O testemunho dos mártires das primeiras comunidades cristãs é encorajador. Ainda hoje, pessoas são mortas em muitos países por defenderem a causa do Evangelho. Mas a Igreja Cristã não incentiva o martírio voluntário. Cremos que a morte de Cristo por nós é o suficiente para vencer o mal. O mal que ainda está entre nós precisa ser enfrentado de forma pessoal e comunitária, com a prática do bem. Testemunhar a misericórdia, empenhar-se na defesa da vida, promover a paz, a justiça e a igualdade entre as pessoas, dizer a verdade com amor, viver de forma a ser reconhecido como pessoa cristã, cuidar da criação. A natureza do sol é brilhar. A natureza da pessoa cristã é dar testemunho de Cristo por meio de palavras e ações. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, somos gratos pelo testemunho dos mártires. Tu nos inspiras a também dar testemunho do teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, o testemunho que glorifica o teu nome e que dignifica a vida das pessoas ao nosso redor. Por Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, ainda como parte da reflexão, dentro do entendimento que a gente pôde ter essa manhã acerca do texto lido, nós nos reportamos a uma melodia, né? Uma melodia muito inspiradora que chega a parecer um hino. Eu gosto muito. E aqui no Castelo Forte, justamente fala que o sol não pode deixar de brilhar, que jamais essa luz pode se apagar. Então, um grande poeta, Nelson Cavaquinho, nos deixou uma melodia onde diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz
há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O amor será eterno novamente. E que, de fato, esse amor seja cada vez mais eterno em nossas vidas. Que a esperança nunca deixe de brotar em nossos corações. João Batista, quando foi anunciado por Deus, né, através do nascimento dele, da sua concepção no ventre de Isabel, foi um motivo de tanta alegria. Zacarias ficou até mudo, porque nem pensava, né, que naquela idade pudessem mais gerar um filho. E Deus enviou João Batista para preparar o caminho. João Batista veio para converter, né, os habitantes daquelas regiões onde ele passava, e ele pregava o evangelho, e João Batista tinha como propósito que as pessoas viessem a se arrepender dos pecados. Cada um de nós é pecador, continuamos sendo pecadores até hoje, mas João veio preparar o caminho para que Jesus depois derramasse o sangue dele na cruz em favor dos nossos pecados. Mas nesse contexto, onde o evangelista Marcos narra esse fato da morte de João Batista, houve ali, naquele momento, no nosso entender, uma questão familiar muito séria para o momento, porque Herodes era o rei, né, naquela região onde João Batista também se encontrava, e Herodes, ele se divorcia e casa com Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Filipe ainda estava vivo. Então João Batista, ele denunciava muitos dos erros praticados pelas pessoas com as quais ele passou a conviver. Havia arrependimento, a conversão, ele batizava. E João Batista, ele enfrentava, ele denunciava mesmo as coisas que estavam erradas. E, certa vez, ele mesmo falou com Herodes que essa prática dele ter como esposa Herodias, a mulher do seu próprio irmão, não estava correta. Herodias ficou furiosa e queria matar João Batista. Mas não o podendo fazer, ela ficou só na espreita, esperando um momento onde algo pudesse acontecer. Certa feita, ia acontecer o aniversário do rei Herodes. Então, Herodes já havia colocado João Batista na masmorra. Ele estava no cárcere, acorrentado, mas ao mesmo tempo que Herodes fez isso com João Batista, ele temia João Batista, ele gostava dos ensinamentos que João Batista, a forma como ele conduzia, as palavras, né, acerca do arrependimento. Ele muitas vezes, a gente supõe que ele até tenha descido lá na própria prisão para ouvir a pregação de João Batista. Mas ele não tomava uma posição, uma postura, como a gente diz hoje, ficava em cima do muro. E nós não podemos ficar em cima do muro diante daquilo que a gente vê e que não está correto. Mas o Herodes deixou a coisa acontecer. E João Batista sempre o alertava de que ele teria que se arrepender desse ato. Então, no dia do aniversário do rei Herodes, ele promoveu uma grande festa, um banquete, onde ele convida
pessoas ligadas, né, à alta sociedade do momento. E ali, naquela festa, era comum, né, tomarem vinho, porque até hoje uma tacinha de vinho com moderação é até um indicativo que te faz bem. Tudo é lícito, né? Como a gente sempre fala, mas nem tudo nos convém quando a gente extrapola. Mas ali naquele momento parece que houve, né, uma certa embriaguez. E nessa festa, Herodias oferece a própria filha dela, aqui no relato, não traz o nome da filha da Herodias, diz que uma moça, onde essa moça dançou na festa, uma dança que encantou os homens que ali se encontravam e principalmente o rei Herodes. Ele ficou muito encantado com a dança sensual que a filha da Herodias dançou naquela noite. Daí ele procura a moça e pergunta para ela que ela pudesse fazer o pedido para ele do que ela quisesse fazer. Até metade do reino ele daria. Ela consultou a mãe e a mãe disse para ela: peça a cabeça de João Batista num prato. E aí ela retornou ao rei Herodes e fez esse pedido. O rei Herodes, também por uma questão de estar ali entre os altos convidados, naquele cenário de festa, e palavra de rei não voltava atrás, ele pediu para que fossem até lá o cárcere e realmente trouxessem a cabeça de João Batista. João Batista foi decapitado. Deveria ser ainda muito jovem. Há alguns relatos onde se fala que João Batista devia ter por volta de 31, 32 anos. João Batista era só 6 meses mais velho do que Jesus. Então, João Batista foi decapitado, mas ele foi um mártir da fé, porque ele não negou o propósito determinado por Jesus na vida dele, que era de denunciar as injustiças, de conversão, de pedir para que as pessoas se arrependessem dos pecados e aceitassem Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ele cumpriu de uma forma brilhante tudo que foi determinado para que ele pudesse fazer. E um outro ponto que a gente analisa ali no rei Herodes, mesmo que muitos possam julgá-lo como fraco, né? E não ter logo decidido, mas ao mesmo tempo, no meio do banquete, ele demonstra poder da posição de rei e perante os convidados que ali se encontravam, ele demonstrou poder, pedindo naquele momento que realmente o pedido daquela moça fosse realizado. E assim aconteceu. Mas nós temos aqui como reflexão para esta manhã que, mesmo em meio a todas as tentações, a todas as perseguições sofridas por João Batista, por Jesus e muitos mártires da fé, o próprio apóstolo Paulo, que foi tão perseguido também, né, perseguiu os cristãos, depois passou a ser perseguido, os discípulos também, se não me engano, só mesmo João, né, o discípulo amado de Jesus, quando Jesus volta, o João, né, que não havia morrido de uma forma assim tão cruel. Mas todos eles seguiram os ensinamentos determinados pelo nosso Pai. E isso nos deixa como uma reflexão que, diante das injustiças que a gente vem percebendo no nosso dia a dia, diante da injustiça, quer seja da desigualdade social, quer seja uma injustiça praticada
com maus tratos aos animais, aos idosos, à natureza, nós temos que denunciar. E na nossa comunidade de fé, nós temos várias pessoas que assumem essa posição. Essa semana mesmo a gente recebeu aí um comunicado que é a nossa presbítera Irene Leia sobre a Lagoa Encantada, onde, está havendo ali um descaso e com a natureza. Então, cabe a cada um de nós também sermos porta-voz diante do desmatamento, diante do enfrentamento que muitas vezes ela sozinha, já disse que enfrenta dos grandes proprietários de imobiliária. É uma luta que muitas vezes se torna uma luta solitária, mas é uma luta que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Nós não podemos nos omitir diante das injustiças. E foi isso que João Batista fez, ele não se omitiu diante de uma prática de relacionamento familiar, mas que não estava de acordo com a lei deixada por Moisés, e ele nos deixa esse legado para que a gente seja proclamador da paz, da justiça, do amor e da esperança. Então, nessa manhã, nós dividimos um pouco dessa reflexão com a nossa comunidade. Agradecemos a Fernanda Malini, que foi a nossa menininha, nossa adolescente, e que nos convidou para poder estarmos hoje em escola dominical partilhando um pouco da leitura desse texto com os irmãos, pois a Fernandinha precisou de fazer uma capacitação. Que Deus a abençoe cada vez mais junto ao seu esposo, seus filhos, e que abençoe também toda a nossa comunidade de fé. Agora nós ouviremos um cântico que vai ser entoado por uma banda, Titãs, mas que tem uma melodia muito bonita, onde que a gente passe um pouquinho para poder meditar acerca dessa melodia, onde fala muito sobre o sol, sobre a caminhada, sobre os nossos desafios. Então vamos passar agora para o momento do nosso louvor. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, amor sem direção, a sós ninguém está.
Finalizando este momento, a IPU do IBS abraça as aniversariantes deste mês de julho, sendo que no dia 8 de julho nós tivemos o aniversário da jovem Isabel Wright Torres e na próxima semana, no dia 17 de julho, nós teremos o aniversário da diaconisa Carolina de Camargos Pereira Barcelos. A IPU abraça essas irmãs e recebam de coração todo o nosso afeto, todo o nosso amor e o nosso carinho. Dando sequência, passaremos agora ao estudo desta manhã. Resumindo um pouquinho aqui, aí a gente já pode passar para o surgimento aí das denominações? Pode, porque uma dúvida que muita gente tem, às vezes a gente não tem a oportunidade de perguntar, né? Não tem tempo para discutir, de onde vieram tantas denominações diferentes? Nós somos tantos e tão diferentes e com hábitos diferentes, então essa é a dúvida. Bom, de onde vem tantas denominações? Uma diversidade tão grande, né? Olha só, eu tenho aqui dois caminhos para seguir, tá bom? O primeiro caminho é uma diversidade da criação. A criação é diversa. Então não dá para a gente uniformizar ninguém. Certo? Todo ser humano é diverso. Então quando eu falo de diversidade, a igreja sofre com isso, né, gente? Porque a igreja tenta uniformizar todo mundo sempre. E isso é um problema. A gente precisa entender que a igreja, ela existe uma unidade na diversidade. Quem me dera se essa frase fosse minha, né? Essa frase é do século IV de Agostinho de Hipona. Né? Vamos repetir. Unidade na diversidade. Na diversidade. Então, eu preciso compreender isso, né? E, sobretudo, o amor. Isso é fala de Agostinho. Estou falando de 300 e alguma coisa, né? Os cristãos católicos chamam de Santo Agostinho, porque é canonizado lá. Sim. E a gente trata de Agostinho de Hipona porque é um pensador fantástico. E ele já considerava essa diversidade lá, no iniciozinho da igreja. A igreja estava nascendo. Por quê? Porque tinham comunidades diversas. Se a gente pega o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja em Antioquia, nós temos a igreja em Jerusalém, nós temos a igreja que ela nasce dentro do judaísmo, a igreja grega, né, gentílica. Então a gente tem uma diversidade muito grande. Quando nós pegamos a história da reunião dessas igrejas, nós chamamos de concílios ecumênicos, os 5 primeiros concílios da igreja. São igrejas que eram identificadas por suas regiões, respeitando as suas culturas, as suas tradições, o seu jeito de ser. Nenhuma impunha sobre a outra a sua maneira de ser, respeitava aquilo que era diferente e procurava as suas identificações. Quais identificações são mais importantes para nós? A gente precisa caminhar aqui até para discutir isso, né? Eu tenho a mesma Bíblia Sagrada, olha só. Eu tenho o mesmo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, no caso, A Trindade é uma unidade de todas as igrejas, né? Eu falo do Espírito Santo, eu falo de Jesus Cristo, eu falo de Deus Pai, não é verdade? E algumas igrejas até conseguem perceber o caráter feminino em Deus Pai também. Né? Essa questão do Deus que amamenta, do Deus que cuida da gente no colo. E isso aí é um problema. Tem pessoas que não gostam nem de falar dessa possibilidade de Deus ser mãe, né? Por quê? Porque a gente tem problema com a questão mariana dos católicos. A gente não quer ver feminino em Deus. E Deus também é feminino. Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos lá. Então, eu tenho uma diversidade sempre histórica. Depois da Reforma, eu tenho o norte da América, de maneira especial os Estados Unidos, eles foram povoados por europeus. Ali a gente tem, nos Estados Unidos, presbiterianos, luteranos, anglicanos, é gente da Inglaterra que foi para lá, é gente da Escócia, da Suíça que foi para lá, é gente da Alemanha que foi para lá, e cada um levou, num primeiro momento, a sua tradição, né, para cuidar do seu povo, que estava ali povoando uma terra. Diferente do Brasil, que foi colonizado. Né? Povoado é uma coisa, colonizado é outra. É diferente. Aqui no Brasil, a gente percebe uma característica importante. Por exemplo, Nova Lima, aqui do ladinho de Belo Horizonte. Temos uma tradição anglicana linda. Tem uma igreja anglicana em Nova Lima, que eu quero convidar o pessoal para fazer uma visita lá. Reverendo Robert está lá nessa igreja anglicana. Essa igreja ela é uma igreja centenária,
chama Capela São João Batista, não se assustem não, é tradição anglicana, são crentes como nós, são evangélicos como nós, mas é uma igreja que veio para Nova Lima para cuidar das famílias inglesas que vieram aqui extrair minério. Só veio para isso. Depois é que ela teve uma característica de missão, trabalhando um pouco mais com a população nova-limense, né? E isso acontece muito. Por exemplo, o sul do Brasil foi colonizado por quem? Muitos alemães. Há uma região também ali no Espírito Santo, né? Tem também muitos alemães. Então tem muitas igrejas luteranas que vieram não como missão, vieram para cuidar dos alemães que vieram morar no Brasil. Então a gente tem o surgimento do Brasil, do luteranismo assim, o surgimento no Brasil do presbiterianismo através de missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que envia missionário para a plantação de igreja presbiteriana aqui no Brasil. Nós temos o surgimento do anglicanismo por duas vias no Brasil. Uma via da Alemanha e uma via dos Estados Unidos. A gente costuma dizer, com muito respeito também aos irmãos anglicanos, né, que havia o anglicanismo que veio da Alemanha é um anglicanismo um pouco mais aberto, um pouco mais missiológico. O anglicanismo que vem dos Estados Unidos ele é um pouco mais conservador, um pouco mais rígido. Então, vieram para o Brasil por essas vias. E aí nós vamos construindo no Brasil também ideias diferentes, tradições diferentes. Vamos pensar no Brasil, época da colonização, que é importante, Brasil colônia. Nós tivemos alguns huguenots franceses, são reformados, são cristãos evangélicos reformados. Foram expulsos do nordeste do brasileiro pelos católicos. Eles vieram para cá para morar aqui, não foram aceitos. Construíram a primeira... É muito interessante isso, né? A primeira rede de esgoto do Brasil foi construída por esses franceses reformados. A ideia da reforma é um pouco diferente. Vou chegar lá nisso aí também. Então essas denominações vão surgindo. Iniciozinho do século XX, 1900 e pouquinho, começa um movimento que a gente vai chamar de renovação. Rua Azusa, nos Estados Unidos, um pregador negro que consegue juntar, num momento assim, histórico complicado nos Estados Unidos, de racismo ao extremo, na mesma celebração cristã, brancos e pretos na mesma celebração. E ali eles têm algumas experiências com algumas emoções bem à flor da pele, alguns estados de êxtase bem marcados, né? E associar ao Pentecostes, no caso. Aí começa o movimento do pentecostalismo praticamente do mundo. Nasce ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e ele vai se desdobrando. Dois deles, por exemplo, que é o Berg e o Wingren, vêm para o Brasil, são rejeitados em igrejas batistas tradicionais do Sudeste. Eles vão para o Pará e plantam no Pará a maior igreja pentecostal no Brasil, que é a igreja é a maior igreja do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Sim. Né? Então nasce em 1911. Dentro dessa classificação aí, a gente vai talvez marcar aqui algumas coisas importantes nas denominações. A gente chama de igreja reformada as igrejas que têm uma influência muito grande do movimento da reforma. Eu estou falando de quê? De igreja anglicana, luterana, presbiteriana, metodista, né? São igrejas reformadas. Eu estou falando de igreja romana, hoje a gente separa muito, né? Mas a igreja romana é a mãe de todo mundo. E eu preciso ver essa igreja como irmã também, porque ela é cristã. Nós viemos de lá. Né? Nós viemos de lá. Então a gente tem a igreja romana aqui, as igrejas reformadas a gente traz aqui. No movimento, que a gente vai chamar agora de movimento carismático, Pentecostal, carismático, movimento dos dons, né? Uhum. O que marca esse movimento? É que além de uma experiência com Cristo de conversão, você precisa ter uma outra experiência que vai te capacitar para cumprir o seu ministério em Cristo, né? Então, essa segunda experiência, alguns vão chamar de batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Essa marca da ênfase nessa segunda experiência, além da conversão, aí eu estou falando de Igreja Assembleia de Deus, aí a antiga Deus Brasil... é amor.
Deus é amor, Deus é amor. Antiga Brasil para Cristo, que é quadrangular, hoje igreja quadrangular. Cristã do Brasil, todas essas igrejas. E mais perto da gente historicamente, tem um outro movimento que é chamado de neopentecostal. Então a gente falou da igreja reformada, né? Tem aqui uma igreja que a gente não falou, que são as igrejas de missões. As igrejas batistas estão aqui na igreja de missão. Que comunidades, igrejas batistas, são igrejas congregacionais, sim, né? Eu estou esquecendo de uma igreja irmã, que ela é muito importante aqui no Brasil e pouco falada, que é a igreja congregacional. Só isso, é uma igreja congregacional. Uhum. Essa igreja, ela chega no Brasil antes do presbiterianismo. Em 1840, por aí, a igreja congregacional já está no Brasil. E é uma igreja também muito importante, porque é uma igreja reformada. Só que é uma igreja com caráter congregacional também. Vamos voltar lá para o neopentecostalismo, né? Uhum. Então a gente falou dessa igreja, da igreja de missão, que é as igrejas batistas, as comunidades, né? As igrejas pentecostais e as neopentecostais. Neopentecostal, aí eu vou citar 3 aqui, acho que todo mundo conhece, não tem problema, né? Não, pode citar. Os nomes, assim, é o mesmo nome, né, gente? Muda assim, as palavras. Eu estou aqui como professor que vai falar que é a mesma coisa. Eu estou falando da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial da Graça de Deus e a Igreja Internacional, não, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Mesma coisa. E tem uma ligação muito grande aqui com esses 3 líderes, né? Sim. Eu estou falando do inclusive Edir, familiar. Familiar, né? Sim. Estou falando do Edir, do R.R. Soares e do Valdomiro. Bom, por que eu estou citando esses 3 aqui? Porque qual que é o centro do discurso dessas 3 denominações? Essas igrejas são consideradas neopentecostais, seria um novo pentecostalismo. Mas a principal característica do pentecostalismo é a segunda experiência. Eles não dão ênfase na segunda experiência. Não. Por que o nome de neopentecostalismo? Percebe? Aí eu vou pedir licença aqui, do lado pastoral, cristão, do lado fraterno e irmão, e vou trazer uma outra leitura, com muito respeito a esses irmãos, viu gente? Muito respeito. Que é a leitura das ciências da religião. Como que as ciências da religião observam essas 3 denominações e algumas outras aqui bem perto, né? Tem outras menores aqui também. Eles vão olhar essas 3 denominações com uma influência muito grande das religiões de matriz africana. O discurso é um discurso baseado na conhecida teologia da prosperidade, que eu preciso agradar Deus para Deus me abençoar. Olha isso. Deus só vai me abençoar se você der oferta. Se você não der oferta, Deus não vai te abençoar. Percebe? Esse é o discurso dessas igrejas conhecidas como neopentecostais. Alguns da ciência da religião não vão chamar essas igrejas de neopentecostais. Vão chamar essas igrejas de pseudo-pentecostais. Né? Que parece, mas não é. Entende? Porque não tem o foco na segunda experiência. Não tem o foco na segunda experiência. É isso aí, viu, gente? É só isso que eu estou dizendo. Essa segunda experiência, para esmiuçar, é... batismo espiritual. Manifestações espirituais, línguas... O centro da segunda experiência é a manifestação de dons, principalmente dom de línguas. Sim. Né? Principalmente dom de línguas. Para deixar bem claro, né? Então, assim, essas igrejas, quando eu falo de igreja, Deus é amor, quando eu falo de Assembleia de Deus, essas igrejas todas... elas dão a ênfase assim, a pessoa só pode exercer até cargo de liderança, muitas vezes, quando elas manifestam algum dom espiritual. Senão ela não tem essa capacitação. Entende? Que é diferente das igrejas reformadas. As igrejas reformadas entendem que é uma experiência única. A pessoa, quando ela entendeu Cristo, né, a leitura é outra, é uma leitura que a gente chama de regeneração. O Espírito de Deus vem, habita no ser humano, que está morto nos seus delitos e pecados, dá ao ser humano capacidade de enxergar Cristo, e aí ele tem condição de dizer, Cristo é Deus. Entende? Jesus Cristo agora é Senhor. Então é tudo junto, conversão, regeneração, o batismo é uma coisa só. É mais ou menos isso. Não sei se está dando para a gente clarear. Não, muitas informações e deu para clarear, sim. Muito legal. E aí, as pessoas, assim, a gente está aqui trazendo algumas leituras. Sim. Quem quiser participar, que for de alguma dessas que nós citamos, está convidado também para vir aqui falar sobre o pentecostalismo, o que quiser falar. Sim, claro. Né? Que o espaço está aberto. E aí, a última coisa que eu queria te perguntar, né? Eu queria falar mais, mas o nosso tempo é curto. Sim. A sua opinião, queria que você desse a sua opinião. Você hoje vê a tolerância entre essas igrejas, sendo que tem as diferenças, sim,
Mas existe também uma certa hostilidade em receber aquilo que não se encaixa. Pois é. Então, assim, eu vou responder de duas maneiras, tá bom? Eu vou dizer assim, eu vejo a tolerância sim e não. Não, porque a grande maioria de nós, cristãos, e aí eu vou dizer assim, principalmente evangélicos, nós não conseguimos ouvir aquele que é diferente da gente. Então passa muito por uma experiência de ausência de ausculta. Nós, evangélicos, via de regra, temos um percentual imenso entre nós que não tem a tolerância de escutar alguma coisa que é diferente daquilo que a gente acredita. Então, quando eu ouço, por exemplo, alguém da Igreja Católica Romana, eu tenho uma dificuldade de chamar de irmão, por quê? Porque ele pensa algumas coisas muito diferentes de mim. E aí nem como irmão eu trato, né? Então eu vejo o não de maneira enfaticamente. A gente é pouco tolerante. Sim, onde? Em pequenos grupos. Pequenos grupos. A igreja de base, gente, povo, todo dia, tem uma facilidade. Comunidade de lidar, mesmo ali. né? Então, isso costuma ter, até nas famílias, algumas famílias costumam ter algumas tolerâncias maiores. E aí eu vou trazer um outro olhar aqui, eu preciso trazer esse olhar, e aí eu falo de maneira especial como membro do CONIC, né, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. É um órgão nacional, eu faço parte da Regional Minas Gerais. Hoje, o CONIC ele é abraçado por 6 denominações, né? Qual que é a sua função no CONIC hoje? Sou presidente do CONIC Minas Gerais. O CONIC, fazem parte do CONIC hoje a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Anglicana no Brasil, Presbiteriano, Luterano, Anglicano, a ISOA, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Aliança Batista e a Igreja Católica Apostólica Romana. Por causa da presença dos irmãos católicos e apostólicos romanos, muitas outras denominações não veem o CONIC como uma representatividade de unidade da igreja. Por quê? Por causa da falta de tolerância, né? Qual que é o foco do CONIC? O foco do CONIC é trabalhar pela unidade da igreja. É sermos respostas, nós todos, todas as tradições, com suas diferenças, né? Sermos respostas à oração de Jesus. O que Jesus disse em João 17? Que quando esse povo todo for um, de fato o mundo todo acreditaria que ele era enviado por Deus, né? Só que a gente fica brigando por pequenas coisas. A gente tem muito mais coisas que une a gente. Eu falei da Bíblia, eu falei da Trindade, mas a gente tem o batismo, tem pequenas diferenças no batismo, mas todo mundo se batiza. Ora com um pouquinho de água, um pouquinho mais de água, ou muita água, não tem problema, né? E o pessoal brinca que nós somos mais... O pessoal da bola de neve desce no... Pois é, no toboágua e tudo vai. Então, assim, eu preciso entender, existe o batismo, que é importante. Outra coisa importantíssima que nos une, Gi, que é a Eucaristia, ou ceia do Senhor, né? Claro que eu tenho leituras diferentes da Eucaristia, mas ela também nos une. Por que a gente não consegue conversar com tudo aquilo que a gente tem? E de forma mais especial ainda, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E quando eu falo da salvação de Jesus, é uma só cruz. É um sacrifício só para todos nós, para todas nós. Por que eu não pego o exemplo de Jesus Cristo, que andou com um monte de gente diferente, que acolheu um monte de gente diferente? Ele acolheu quem ficava à margem da sociedade, era excluído da sociedade. Ele acolheu, caminhou junto, ensinou. Por que a gente não segue esse ensinamento como linha de unidade, entende? As questões históricas que nós herdamos, né? Se tem ou não tem a segunda experiência, se eu estou lá na reforma, se eu não estou, se eu venho dos Estados Unidos e trato uma influência dos Estados Unidos, se eu tenho uma influência da Alemanha, isso tudo é tão pequeno perto de Jesus. Por que a gente não caminha com isso? Então talvez esse tempo nosso tenha um objetivo maravilhoso, que é chamar a gente para respeitar um pouco mais os nossos irmãos diferentes. E quem sabe a gente já pode aumentar a família da gente e entender que a gente tem gente diferente na família da gente. Sim. Talvez esse seja o desafio da gente hoje. Muito bem. Obrigada pela participação, que eu ficaria aqui muito tempo falando e ouvindo, na verdade, você falar, né? Falando sobre o assunto.
E eu espero te receber aqui em breve, Se Deus novamente. quiser. Muito obrigada. Gente, sigam nas redes sociais. Jorge Diniz, 1971, no Instagram, e Jorge Diniz no Facebook, você vai me achar lá. Muito bem. Então, até a próxima. Tchauzinho para você. Tchau, tchau.